O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou a um lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de nosso Senhor na liturgia deste domingo, ela traz um texto cujo tema central é a misericórdia como um meio eficaz para a salvação do homem. O texto nos diz que alguém se dirigiu a Jesus para pô-lo à prova, isso é, para experimentar a sabedoria de Deus, de Jesus. Dizem por aí que este homem é muito sábio, que ele conhece muitas coisas, que ele fala muito bem, que tem uma oratória que arrasta as multidões. Pois muito bem, vamos experimentar até que ponto ele consegue responder às minhas questões e tirar as minhas dúvidas que não eram sinceras, porque a motivação, no fundo, nos disse a palavra, era pôr Jesus à prova. E foi então que, embora já conhecedor da lei, ele perguntou a nosso Senhor:
que devo fazer, Jesus, para entrar no reino dos céus? Jesus sabia que ele queria testá-lo, sobretudo no seguinte sentido: sendo ele bom judeu, precisaria conhecer as normas de conduta da lei. Vamos ver se saberá elencá-la. Mas o Senhor, de uma sabedoria imensa, e aliás nós encontramos na personalidade de Jesus uma santa astúcia, percebendo aquela motivação que não era pura do homem que a ele se dirigiu, devolveu a pergunta: tu não conheces a lei? Tu não sabes o que está escrito? Então diga para mim. Então, ele foi dizendo aquele texto que para os judeus é o mais sagrado programa de vida, e de Jesus nós herdamos também esta lei. É preciso amar a Deus com o coração, com a força, com a inteligência, com toda a alma. Em outras palavras, é preciso amar a Deus com todas as nossas faculdades, tanto aquelas que estão no campo da razão, como as que estão na esfera da emoção e dos sentimentos. Em tudo deve estar presente o nosso amor a Deus, nos sentidos e no agir. Quando o homem disse a última palavra, e o próximo como a ti mesmo, Jesus disse que ele havia respondido corretamente, mas o homem, diz a palavra com esses termos, tentou justificar-se. Eu gostaria que nós meditássemos neste termo. No fundo, este homem trazia no seu interior a consciência de que não vivia o mandamento que sabia de cor, o mandamento que compreendia e que já tinha decorado para reproduzir quando fosse preciso. Ele tinha consciência de que faltava muito ainda por viver plenamente aquilo que se lhe era pedido pela palavra de Deus, e tentou diante de Jesus fazer um discurso que justificasse a sua conduta. Quando nós lemos a palavra de Deus e encontramos estes religiosos, fariseus, em geral, eu não sei vocês, mas nós sentimos, por causa do tom da descrição da palavra de Deus, uma verdadeira repulsa a esses homens. Então, para um bom cristão, conhecedor das Sagradas Escrituras, se existe uma figura que nos gera repulsa, e uma figura a qual nós não queremos em nada parecer, é a figura farisaica, dos fariseus. Porque são sempre eles que tentam colocar Jesus em prova e vivem de maneira incoerente. Pois muito bem, embora nós não sejamos, pelo menos com frequência, aqueles que colocam Jesus à prova, tentando experimentar o seu poder, nós somos muitas vezes como este homem, no sentido de tentarmos nos justificar diante de Jesus. E o que significa tentar justificar-se diante de Jesus? Senhor, eu sou assim, mas é por quê? E começamos a justificar a nossa má conduta. Eu sou um péssimo filho, mas é porque, Jesus, eu tenho um péssimo pai. Justificamo-nos. Eu sou uma pessoa de personalidade muito difícil, mas é porque, Jesus, eu sofri muito na infância. Justificamos a nossa má conduta. Olha, Senhor, eu sou uma pessoa muito complicada, é verdade, e infiel, mas é porque não tive o exemplo dentro da minha casa. E poderíamos, irmãos, passar a noite aqui, falando sobre as nossas justificativas diante de Deus, que querem amenizar os nossos defeitos. Mas existe um remédio muito mais eficaz para a nossa falta de virtude do que esta tentativa de justificar os nossos defeitos. E é uma palavra muito simples que todos nós conhecemos. Chama-se vergonha na cara. Na medida em que nós
vamos tomando vergonha na cara. E, aliás, o Antigo Testamento usa esse termo de uma maneira um pouco mais delicada, quando diz: a nós, Senhor, resta-nos vergonha no rosto. Significa dizer que não existem justificativas para os meus defeitos que sejam definitivas. É evidente que existem coisas na nossa história que podem e muitas vezes devem ser lidas para que compreendamos os nossos defeitos, mas não como meio de justificá-los, mas de vencê-los, de superá-los. Muitas vezes, quando eu atendo algumas pessoas em confissão ou em direção espiritual, elas saem frustradas, porque são muitas as que esperam que, colocando diante do sacerdote as suas dores ou a sua má conduta, experimentem uma compaixão passional. O termo passional, nesse sentido, nesse contexto, significa paixão, sentimento. Que o padre passe a mão na sua cabeça: oh meu Deus, tadinho de você. Oh meu Deus, que sofrimento que você está vivendo. E não significa que quando não se faz essas coisas, não estamos experimentando compaixão. É exatamente o contrário. É tão forte a compaixão que sentimos, e isso serve de exemplo para nós, que nós não carregamos o outro no nosso colo, porque percebemos que ele ainda tem forças para caminhar. Não carregamos o outro no nosso colo, porque aprendemos que o que precisamos é ter a capacidade de erguê-lo daquela condição. E é então que nos ilumina a esse respeito o exemplo dado por Jesus àquele homem. Disse o Senhor que havia um viajante caído no meio da estrada, e passou ali um sacerdote, um religioso, que foi pelo outro lado e não deu atenção à condição de ferida daquele homem. Passou um outro, também experimentado na religião, nos disse o Senhor, um levita, isto é, um homem do louvor, um homem que cantava para Deus, poderíamos dizer nos nossos dias, era um salmista. Passou direto e fez questão de ir para o outro lado, mas foi então que passou um samaritano, que para o contexto daquele que havia provado Jesus, estava entre a pior estirpe de pessoa, e foi o samaritano que se dirigiu àquele homem com misericórdia, dobrou-se diante do chão e ergueu aquele homem da sua condição de miséria, da sua condição de ferida, e cuidou tanto quanto foi preciso. Partiu e delegou alguém para que lhe prestasse os mesmos cuidados, porque aquele homem experimentou em si o dom da compaixão. E é então que nós entendemos, meus irmãos, o eixo daquilo que quero dizer. Compaixão não significa pena, nem de si, nem do outro. Existe muita gente incapaz de superar os próprios defeitos, porque tem pena de si, porque tem pena da própria condição, porque se sente a pessoa mais pobre e sofredora do mundo, e falta alguém que lhe diga: você não é vítima da sua história, você não é determinado pela sua dor, e eu posso lhe ajudar com compaixão, isto é, sentindo com você a sua dor, a superar esta condição de miséria em que você está vivendo, porque como bom samaritano, você é o meu próximo, e eu quero ter a sua miséria próxima ao meu coração. Isto é misericórdia. Eu quero compadecer-me da tua condição, não alisando os teus sofrimentos e alimentando a sensação de que você é a pessoa mais sofredora do mundo, mas reconhecendo o seu sofrimento, te ajudar a superá-lo, porque tu és o meu próximo. Meus irmãos, tudo isso
Porque o Senhor, quando disse, ama o teu próximo, estabeleceu um critério. E aqui está o motivo da primeira parte da pregação do Padre. Amai o próximo como a ti. É por isso que eu não poderia fazer uma homilia somente sobre a misericórdia com o próximo, sem fazer com que você entendesse primeiro o que significa ter misericórdia de si. Sem fazer primeiro você entender a necessidade que você possui de reconciliar-se consigo, de reconciliar-se com a sua miséria, de amar-se de tal maneira a si, que tenha condições de entender o critério estabelecido com Jesus para amar o outro. Muita gente não sabe amar o outro, porque está longe de aprender a amar a si mesmo. Muita gente é incapaz de compadecer-se do outro, porque está muito distante de entender o que é ter compaixão de si. E tem muitas vezes coitadismos interiores, vitimismos tão fortes que paralisam esta pessoa e não a permitem ir ao encontro do outro, porque ela está fixada na sua dor. Que o Senhor nos ajude a entendermos de tal maneira esta mensagem do Evangelho, que alcancemos o céu, entendendo o que significa verdadeiramente a vivência da misericórdia na nossa história, para que, reconciliando-nos conosco, tenhamos condições de seguir o exemplo do samaritano, ir ao encontro daquele que precisa e amá-lo como a nós mesmos, levantando-o da sua condição e fazendo superar as suas misérias, que não são maiores do que as virtudes que podemos alcançar, não pela nossa própria capacidade pessoal, mas pela ação da graça de Deus em nós, que precisa apenas que nos dirijamos ao encontro de Deus para que Ele se adiante e venha até nós. Amém.